Começa agora o programa Crianças do Século XXI. Um programa que traz informações, orientações, esclarecimentos a respeito das crianças e dos adolescentes que nasceram a partir do ano 2000. A família, a educação, o desenvolvimento, a saúde segundo a ciência, a filosofia e a espiritualidade. Com a apresentação e produção de Carmen Mírio e Marcelo Cirim. Boa tarde a todos e nós vamos entrando no ar com patrocínio do agradecimento do Instituto Safira, espaço de cursos, constelações e vivências para o seu desenvolvimento pessoal. Conceito de puro, projeto de música para o bem-estar com os músicos Pedro Gomes e Ciro Pinheiro. E o nosso programa é retransmitido pela Rádio Doutrina do Rio de Janeiro, Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina e também pela TV Espaço Espírita no YouTube. Muito bem, e hoje a apresentação do nosso programa é um tema muito importante e vamos trazer aqui a nossa querida Arlete Dalpino, que também tem um programa aqui na Rádio Vivência Espírita todo domingo, às 10h30, me corrija aí, mas é esse mesmo, né, Prosa Criativa. Nós vamos falar hoje a respeito de comunicação não violenta. Então, boa tarde, Arlete, tá ouvindo a gente aí? Boa tarde, pessoal. Muito obrigada pelo convite. É isso mesmo. Não sei se está tudo bem com a minha imagem. Espero que sim. Ótimo. Tá ótimo, eu sim. Sou Arlete. Eu sou Arlete aqui no Dalpino. Sou a mãe girafa. Trabalho com a comunicação não violenta porque trouxe esse projeto para o consultório para ajudar os pais e os pacientes, né? Ô, Arlete, estou há 30 anos na área da educação. A educação? Você é educação? Eu pensei que você fosse psicóloga, não é psicóloga? É da educação. Sou psicopedagoga. Ah, legal. Já trabalhei nas escolas em todas as funções possíveis. Uhum. Legal. E você já trabalhava com a comunicação não violenta ou dentro da escola você chegou a trabalhar? Então, quando minha filha fez o doutoramento na Alemanha, eu conheci lá. E fui preconceituosa, não vou negar. Achei que era uma ferramenta para primeiro mundo, onde as pessoas conseguem se comunicar sem violência. Depois vi em outros países, cheguei a ver em Portugal também, e uma pessoa entrou em contato comigo, né, dizendo por que eu gostava de girafa. E a girafa eu não sabia. Comecei a primeira parte da comunicação não violenta nesse diálogo. E é o símbolo da comunicação não violenta. Olha que legal. E eu já comecei a me justificar, né, a dizer que eu não copiei e tal. E a pessoa gentilmente me disse, um inglês, que não tem lugar para julgamento na comunicação não violenta. Ele não estava me julgando, ele estava só perguntando mesmo, né? Ah, que legal. Você já tinha sido escolhida aí por essa técnica, né? Como é que a gente pode chamar de técnica? Ou é uma filosofia? É um método? Como que a gente pode falar?
Então, Marshall Rosenberg fez um doutorado e essa foi a tese de doutorado dele. E ele aplicou a comunicação não violenta em diversos conflitos, tanto na prisão como para intercâmbio entre países durante a guerra, em escolas. E ele visitou o Brasil e foi em busca de informações, porque ele faz o compilado de todas as informações, com alguns educadores nobres do nosso país. Ele também baseou algumas frases e falas de Jesus. Ele também se baseou em Carl Rogers e Martin Luther King. Quer dizer, ele fez um compilado de coisas que para ele fazia sentido quando ele passou por várias dificuldades com relação à intimidação, coerção no país que ele vivia desde a primeira infância. Então, ele é psicólogo, faleceu há 5 anos, né? E ele deixou esse legado. A comunicação não violenta, ela já está em mais de 75 países. Aqui no Vale Paraíba, em São José dos Campos, onde eu estou, em Jacareí também, Taubaté e região, eu aplico a comunicação não violenta para escolas, que nem você citou, também para crianças, jovens em condomínios, para os pais, que foi muito assertivo para mim no consultório, e ela vem auxiliando muitas pessoas. Então, eu não posso lhe dizer que é um método, é uma filosofia de vida. Bacana. E como é que se coloca isso? Como é que você leva isso para as escolas? Você ensina professores, né? Você fala com professores ou é diretamente com aluno? Como é que você faz esse trabalho? A comunicação não violenta, ela pode abranger várias idades. Ela não tem uma idade para ser aplicada, é para quem conversa, né? Então, para quem se comunica. Então, você, com os jovens, as crianças, eu acho diferente. Você tem que fazer adaptações de acordo com a minha experiência nesse sentido da educação, né? Então, as pessoas, elas têm dificuldades, as crianças e os jovens, de aprendizado, porque às vezes elas não entendem as estratégias dos adultos. E os professores ficam, às vezes, confusos diante da não ou muita, né, participação dos pais. Então, precisa ter esse ajuste. Então, atinge a todos, os gestores, professores, crianças, adolescentes, não importa a idade. Então, o que eu faço? Eu faço uma prática. Nós não trabalhamos no formato de palestra, pelo menos eu não trabalho. Não tem certo, não tem esse lugar de certo e de errado. Tem um outro lugar aqui que a gente vai aferir as necessidades das pessoas. E a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. Os gestores, e quando eu faço as rodas, é circular, né? Também faço parte do núcleo Viva a Paz, que também tem esse mesmo formato, e que você possa ouvir as pessoas, né? E depois escutá-las, porque ouvir e escutar tem uma diferença também, e ajustar as necessidades das pessoas na roda. Se uma pessoa está na roda e ela não quer falar, ela quer só participar ouvindo, é possível. Agora, com crianças e adolescentes, a interação é intensa. É sempre bom, né? É sempre maravilhoso. E parece que as crianças e adolescentes, eles têm mais, eles participam mais e também parece que aprendem melhor, não é? Do que o adulto. O adulto ainda fica racionalizando, fica justificando muito, né? É que a criança já nasce, né, com algumas camadas de compaixão dentro delas, né? E depois, com o tempo, isso vai perdendo, mas às vezes está ali ainda. Então, com os pequenininhos, eu utilizo muito gravuras, jogos. Com os adolescentes, também.
porque o adolescente já é diferente. Ele tem vergonha de se colocar, que ele já está nessa camada que eu acabei de citar, difícil, a camada que já tem interferência da culpa, da negação. Então, aí, se você ficar com perguntas e respostas, você não tem atenção dos adolescentes. Então, a comunicação não violenta tem vários jogos, várias formas de abordar. Eu sempre trabalhei muito com dinâmica de grupo, então, para mim, foi fácil, né? Foi super fácil. Que bacana. E aí no consultório também, da mesma forma. Você já utiliza essa comunicação quando você já atende, né? No atendimento mesmo, você já vai falando isso, né? Porque não é uma questão de ensinar o outro, mas é já praticando, né, essa forma de se comunicar. Isso, Carmen. Sabe por quê? Porque a velha Arlete, né, a velha mãe girafa, ela também estava no mesmo lugar. Eu tenho 58 anos, então eu recebi uma educação rígida. Não condeno meus pais que ainda estão vivos, mas era através de intimidação, era através da culpa, de comparações. E a gente acabava usando esse vocabulário nos atendimentos, com os pais principalmente. E você não chegava a conclusão nenhuma, porque o pai já estava sendo... Quando ele vai para o consultório, ele vai na última hora. Na última fase, né? Dificilmente alguém procura um consultório com psicopedagoga, né? Psicóloga, fono, porque eu percebi alguma coisa, quero ajustar rápido. Não, é quando a escola pede, é quando a sociedade pressiona os pais. Então ele já vem com muitas dores. Se eu ficar nesse lugar de questioná-los e culpá-los, né, no julgamento, não vai ser possível. Então, a comunicação não violenta é muito assertiva para eu conduzir as coisas e como o pai, a mãe, ou sei lá, o responsável começa a contar o que aconteceu com a criança, eu já percebo ali imediatamente. Agora, as pessoas têm uma dificuldade de entender que eu posso aplicar isso como psicopedagoga, mesmo sendo uma abordagem que vem de um psicólogo, mas é que eu percebo que quando você tem uma dificuldade de aprendizagem, eu também sou coach, né? Eu faço outros trabalhos, antes de você checar as necessidades e os sentimentos, a aprendizagem não acontece também. Sim, verdade. Interessante. Tem algum... participações tem participações aqui. Lembrando, pessoal, que nós estamos além, né, do canal da Rádio Vivência Espírita no YouTube, nós também estamos no Facebook, na página da Rádio Vivência Espírita e também na página As Crianças do Século XXI. Tem sim algumas participações. O Instituto Safira aqui participando com a gente, né? Dando um alô. Pétalas de Aruanda mandando um boa tarde. E a Cláudia. Aécio César também mandando uma ótima sexta-feira a todos, muita paz. A Lia Lira mandando um boa tarde a todos também. E no Facebook das Crianças do Século XXI, Marcelo Pisani, lá dos Estados Unidos, mandando também um boa tarde para todos aqui do programa. Se vocês tiverem perguntas, comentários, pode enviar para a gente no YouTube e no Facebook, que a gente traz aqui a sua pergunta para a nossa convidada de hoje. Muito bem. Então, Arlete, fala para a gente como é que isso na prática funciona, né? Se tem alguns exemplos, alguns exercícios, alguma coisa para passar para as pessoas compreenderem melhor. Porque eu já ouvi falar, né? Mas assim, tem muita gente que nunca ouviu falar, ou as pessoas ainda... Parece que ainda está um pouco... não tem muita publicidade, né? Ou ainda não tem muito conhecimento. Quer dizer, não sei, explica pra gente isso, se já é bem difundido, se não é ainda. A divulgação, né? A divulgação, a comunicação não violenta, ela precisa de muito treinamento, né? Porque não tem uma forma rígida. Você tem que estar com uma escuta avançada, né? Marshall usava essas orelhas aqui. Ah, que legal. Olha lá, Mar, que bonitinho. E é muito legal porque você coloca as orelhas e as crianças já ficam assim, a tia Arlete vai escutar agora o que eu estou falando. Que eu legal. falo, a girafa tem uma audição absurda,
Então, Marshall faz essa metáfora falando sobre ouvir o que a pessoa traz. Tá. Então, a gente sai desse contexto de influenciar as pessoas. Então, as estratégias de influenciar por coerção, intimidação, é o contrário da comunicação não violenta. Marshall também coloca um exemplo que eu gosto muito, só que essa aqui chama girafeto. Eu faço as pitadas de girafeto toda quinta-feira no meu Instagram, com alguns vídeos curtos. E era uma girafa que ele usava e o chacal. Que bonitinho. O chacal, eu ganhei também. Ele tem a mãozinha já dobradinha desse jeito, nessa posição mais fechada, porque é o nosso lado ranzinza. Que legal. E aqui já não. A girafa, ela tem o maior coração dos animais terrestres, então ela ouve com o coração, com os sentimentos. Então, como que a comunicação acontece? Ela vem diante de um conflito com muitos ruídos, né? Uma situação tóxica já. Nesse caso, a gente precisa ouvir a pessoa e depois escutá-la. E aí, tentar ajustar com ela quais são as necessidades não atendidas. Por exemplo, as necessidades primordiais. Hoje, as necessidades primordiais são a vacina, né? Mas, de qualquer maneira, assim, que todo mundo tem necessidades iguais, as essenciais, né? Que é o ar, alimentação, comida, né? Sono, essas questões. Mas as necessidades específicas, muitas vezes é difícil a gente olhar. Porque a gente diz, não, você não precisa disso não, você está exagerando, você está me incomodando. E nesse sentido é que a comunicação fica ferida e as pessoas se distanciam de nós, através da culpa. Então, o que Marshall propôs? Que a gente iniciasse uma conversa aferindo as nossas necessidades no campo intrapessoal, eu comigo mesmo. Se eu não sei para onde eu vou, qualquer lugar serve. Aí já vem o ponto de Alice, né? É verdade. Depois, aferir junto com a questão interpessoal, eu e mais uma pessoa. E depois da forma sistêmica que nós estamos vivendo a pandemia, por exemplo. As crianças, elas aprendem mais rápido do que nós, porque elas não tiveram tanta interferência ainda. Mas nós adultos é um pouco mais difícil. É um processo artesanal. Demora muito tempo para você aplicar a comunicação não violenta. Não deixo aqui a possibilidade das pessoas pensarem que vai ser impossível. Não é isso. Mas é que a gente tem que começar a preparar nosso coração, nossa audição, né, que da girafa é bem grande, para a gente poder entender as necessidades do outro, que muitas vezes não são compatíveis às nossas. Então, a comunicação não violenta tem algumas partes que as pessoas usam como uma coisa engessada, dos 4 passos, mas ela ajuda, na minha opinião. Ela ajuda você a fazer observar o fato do que aconteceu, checar os seus sentimentos, que são diferentes de pensamentos, aferir as suas necessidades, também pensar sobre as necessidades do outro e fazer um pedido claro, curto, direto para alguém que não está atendendo a sua necessidade. Então, as necessidades suas podem ser por exemplo, a minha agora, eu estou precisando de algum ventilador aqui. A minha necessidade está relacionada à temperatura. Para outra pessoa que está junto comigo, não tem a mesma necessidade. Eu não gosto de vento, eu não gosto de calor, de ar frio. E aí a gente tem que ajustar o que dá para fazer naquele lugar que cada um tem uma necessidade. Não sei se fui clara. Sim. E é interessante, né? Porque muitas vezes as pessoas não compreendem isso, né?
Às vezes já dá até aquele julgamento, mas que frescura, mas não liga para isso, né? Já vem aquela reação, né? São tudo reativos, né? Muito reativos e nada proativos, né? Porque, na verdade, essa reação vem no lugar de culpa, sabe? A pessoa pensa que você falou aquilo que você está precisando porque você quer chocá-la. E, na verdade, você não quer, você só quer aquilo. E ninguém de nós, pelo menos não sei vocês dois, mas da minha faixa etária, se eu falava o que eu estava querendo, eu era egoísta. Por que você quer isso? E aí a gente acaba entrando nesse lugar de culpa. Então eu não vou dizer o que eu quero. Eu não posso dizer o que eu quero, porque eu tenho que aceitar o que a sociedade pede, do jeito que as pessoas pedem. Então, a CNV não é falar baixo, ser boazinha. Não é esse lugar. É falar direito. É falar direito com o outro de uma forma empática. Mas é principalmente se amar, verificar o que você precisa e colocar. Mas quando você é educada num espaço que você não pode dizer o que você pensa, demora um pouco mais, né? Fica mais difícil, né? Complicado. Imagina numa sala de aula onde cada aluno tem uma necessidade, né? Que é uma doideira aquilo, né? Então, assim, para administrar todo mundo, porque um aluno quer sentar de um jeito, outro quer falar, outro quer ficar de pé, outro... Então, para administrar tudo isso, né, tem que ter um centramento, assim, bem legal para você poder orquestrar isso, né? Eu trabalho com uma pessoa, você tocou num ponto que tocou meu coração agora. Trabalho com uma pessoa na comunicação não violenta, Mariusa Gasparino Romano, e nós descobrimos que a gente já aplicava CNV num colégio em Jacareí chamado Antônio Afonso. Tinha 1000 alunos, professores à beira do ataque de nervo, criançada nessa idade que vocês trabalham aí com crianças do século XXI, ou crianças já muito com uma outra referência, né? E aí os professores diziam, eles são insuportáveis. E quando a gente ia fazer acordos para poder ter um relacionamento aceitável desse quem quer fazer o quê, quem quer fazer o quê na hora que quer, as pessoas diziam para a gente, vocês são muito permissivas. Muito boazinhas e permissivas demais. E eu era orientadora educacional e ela coordenadora. Hoje eu tenho orgulho de dizer isso, porque nós conseguimos passar para esses professores tão queridos que é possível negociar. Isso não quer dizer que é falta de limite. É verdade. Mas é porque precisa de conhecer, né? E sem contar que, assim, essa forma de trabalho é relativamente nova. Se nós temos aí um costume, né, tão arraigado, tão grande, né, daquela educação, porque a nossa educação, vamos combinar, precisa de mudar, né? Eu já trouxe um monte de educador aqui, a gente já falou disso. Tá na hora de fazer uma revolução nessa educação. Porque não dá mais para ser a educação do jeito que é. Por isso que tem tanta criança que não quer estudar, tanta evasão, né, escolar. Agora eu estava vendo uma pesquisa, não sei se você viu, o que tem de criança que não está indo para a escola, quer dizer, nem quer mais participar, nem do online, nem nada. Então, assim, porque não tem ânimo, né? Vai naquela escola aquela mesma coisa, desde do nosso tempo, que nós temos a mesma idade aí. Nosso tempo de escola era tudo isso. Você tem que sentar, o professor sabe tudo, você não sabe nada. Então não avançaram, né? Não atualizaram para o século XXI ainda. Então eu acho que precisa de dar uma reformulada nos professores, né? Os professores precisam de passar por toda essa estrutura aí, porque senão não dá. A criança é outra, né? A criança já tem uma outra roupagem, né? Ela já não está mais na época nossa, na época dos meninos aqui, não tem mais isso. As crianças estão com uma outra visão de mundo, né? Um mundo muito mais avançado, e os professores não atualizaram. Eu penso que é assim, acho que é por isso que eles não entendem essa criançada desse jeito, né? Eu não sei, eu penso isso, né? Eu acho que é assim que... No contexto da violência, o que acontece? O ataque e o contra-ataque. Então, se você me atacar, eu vou contra-atacar. E se eu estou num grupo
em que meus amigos estão sendo atacados dentro e fora da escola, nós vamos nos unir contra você. Exatamente. Então, eu não sei aonde, eu fico questionando muitas vezes aonde as pessoas querem chegar. Então, eu sou rotulada, e meus amigos profissionais, que eu tenho vários amigos nessa área, e que isso é ser permissivo, ouvir o aluno, entender as necessidades ocultas, é ser permissivo, e que eles vão mandar na gente. Essa palavra mandar é muito comum. Só que não está dando certo, então vamos ver como vai ficar. Segunda-feira eu fiz um trabalho com a Secretaria Municipal de Educação de Jacareí. As professoras querem saber como ajustar isso. As pessoas querem ser felizes. Que bom. Né? Eu ainda não posso fazer presencial por vários motivos, né? Mas eu faço online. Então, a escola que abre... tem uma escola particular de Jacareí também, que fez comigo há pouco tempo, para todos os professores, que é o Instituto Caminhar. Eu gosto de mencionar o nome das escolas, porque eu acho que vale a pena dizer quem investe na educação emocional. Né? E vem junto a psicologia positiva, e vem junto todas as outras coisas que atende. É um compilado de ferramentas que podem ajudar os professores. E tem uma frase de Marshall que diz assim, que toda violência é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Com certeza. Então, quais são essas necessidades dessas crianças? Né? E aí alguém, num grupo que eu estava fazendo, de escuta empática, disse assim, eu não suporto as pessoas que não usam máscara. Só pode ser isso, só pode ser aquilo, só pode ser isso, só pode ser aquilo. E a gente vem conversando com as pessoas que não usam máscaras e elas têm uma necessidade que é totalmente oposta à nossa e que demora um pouquinho para a pessoa se ajustar. Você fala, mas já tem 1 ano de pandemia, Arlete. Como que uma mãe girafa pensa isso? A hora que eu ouço e parafraseio e falo, então você não usa porque você precisa de liberdade, a pessoa se escuta. Mais, né? A pessoa se escuta. Aí ela diz assim, nossa, eu quero a minha liberdade, né, e a dos outros, né? Eu falei, então. Exatamente. Você é consteladora também, Arlete? Não, eu estou me formando, quero me formar. Tá, porque tem muito disso, né? A gente tem que olhar além, né? Cada pessoa que tem a sua história, todas elas têm a sua história. E olhar além é o importante para a gente poder entender, né? Então, quando uma pessoa fala isso, as duas, né? De um lado e de outro, a gente tem que ver quem é que falava assim, o que tem nessa história, o que ela traz, né? Então, precisa realmente desconstruir tudo isso e olhar com esse olhar mesmo que a gente fique com essa... vamos dizer assim, de ser muito boazinha, permissiva. E aí acontece uma coisa. No Brasil, falando em termos de Brasil, né? Que nós temos uma carga de violência muito grande, né? A gente vê as polícias, a gente vê o autoritarismo dentro das escolas, ou essa truculência, né? Parece que é difícil o diálogo. Até nas redes sociais também é muito. Nas redes sociais, você não pode dar uma opinião contrária à pessoa, porque já vem um ataque, vai ser cancelado, vai ser não sei o quê. Então, assim, a falta de tolerância é totalmente... Não existe mais tolerância, é zero, a tolerância é zero. E a gente precisa entender o que essas pessoas estão fazendo, né? Olhar para essa pessoa que agride, que ataca, não só fisicamente, mas em palavras ou mesmo dentro das redes sociais, o que tem por trás disso, né? O que ela tá gritando para quem, na verdade, ou o quê? Então, olhar com esse olhar, assim, de compaixão mesmo, de não se afetar e não levar pro lado pessoal. Porque as pessoas levam tudo pro lado pessoal. E muitas vezes a pessoa não tá falando para você. Ela tá falando dela, tá falando da vida dela, tá gritando, né? E esse olhar de compaixão eu acho que é importante. E eu vejo que a comunicação não violenta tem muito disso. Você falou da Mariusa, né? Que é isso o nome dela? Ela foi minha professora na pós-graduação, que eu estou fazendo direito sistêmico. Eu estou fazendo direito sistêmico e ela veio dar uma aula pra gente. A gente está falando muito de justiça restaurativa.
que também tem toda essa, né, de falar isso no judiciário, e é complicado, porque, né, advogado, eu sou advogado também, então imagina como é que é falar pro direito, dentro do direito, essa coisa do restaurativo da comunicação não violenta, né? Fica mais difícil ainda, né? Você imagina. Mas muitos mediadores, né, que a gente faz mediação, isso é um outro assunto que é um pouco mais sigiloso no fórum, com advogados, porque às vezes fica lá parado vários processos que já poderiam... a pessoa só queria ser escutada. Exatamente. Então a gente fala muito de escuta empática, assim, no processo da comunicação não violenta. Aí você fala assim, tá bom, você vai escutar alguém, você vai dizer para ela o que ela tem que fazer? Não. A empatia para a gente não envolve dar conselhos, sim, sabe? Educar, dizer eu sei o que você está passando, você não sabe o que a pessoa está passando. A coisa mais difícil é estar na pele do outro, né? Então, empatia para a gente da CNV não significa essa forma de pensar. E quando você estava falando, eu fiquei meio feliz aqui, porque eu lembrei de uma frase que eu acho que pode ajudar quem está nos assistindo ou quem vai assistir depois. Como apagar o incêndio sem antes descobrir o suprimento de combustível que alimenta as chamas? Então, eu sempre faço essa analogia, assim, você entra na cozinha, nós mulheres, né? E os homens estão lá fazendo alguma coisa, vocês falam, a gente chega, ou alguém da casa, não importa quem seja, e você fala assim, nossa, que cheiro queimado. E a pessoa está no ambiente, ela fala assim, não estou sentindo nada. Nossa, mas está cheirando queimado aqui. Aí você vai ver a fumaça, está pegando fogo já, a panela já passou da água, ferveu, pegou na própria estrutura da panela. Então, como que a gente percebe o suicídio, como que a gente percebe o ataque, a violência contra a mulher, contra as próprias crianças, que é humanamente impossível de entender, mas a gente se esforça, para a gente perceber que a pessoa deu vários indícios. E quando vocês falam sobre redes sociais, eu cuido das redes sociais com meus pacientes. Eu começo a olhar o que ele posta, o que ele faz, leva tempo para eu fazer esculpir isso, mas para eu entender as necessidades que não estão sendo atendidas e quem não oferece escuta para essa criança, para esse jovem, porque hoje tem criança na internet, né? Sim. E quanto mais ser elogiados, mais tem vídeos de crianças na internet. E que eu particularmente não acho muito coerente, mas isso é minha opinião, não é um julgamento, é só uma opinião. Então, o que a gente está pensando aqui que pode auxiliar as pessoas a olhar assim, no que eu escrevi? Será que eu não estou falando de mim? Será que eu não estou me expondo demais? Será que essas indiretas vão frutificar? Né? O que eu estou querendo dizer? Porque ser direto com alguém é realmente difícil, mas é humanamente possível. A CNV tem várias propostas para isso. Muito bom, muito bom. Tem pergunta aí, né, Mar? Tem perguntas, participações, tem até perguntas que não tem muito a ver com o tema, mas depois eu vou passar aqui, que eu acho que é importante. Nosso programa sempre tem essa tendência de trazer clareza e elucidação. Mas vamos lá, tem a pergunta do Écio César, dizendo o seguinte: como reintegrar famílias para a comunicação não violenta, sabendo que elas não se preocupam em se autoavaliarem? Como mexer nesse campo para uma melhor socialização? A pergunta para você, Arlete. Então, a gente tem o Aécio como ouvinte muito... Desculpa aí dar um adendo. Muito participativo, muito querido da gente, né? Muito gostoso ouvir o Aécio. É verdade. Eu acho que a necessidade dele sempre está atrelada a ajudar os pais, a sociedade, né? As crianças em geral, e eu fico muito contente quando ele participa. Eu estou com dificuldade aqui. Então, deixa eu colocar assim, Aécio. Como eu disse um pouco antes, as pessoas procuram um consultório só quando a bomba atômica já explodiu. É verdade. Então, aí a gente tem que buscar os artefatos, né? Tem que buscar o que restou daquilo.
Por que isso? Porque é um investimento ainda dispendioso. De fato, é dispendioso para algumas pessoas. Eu não estou dizendo que essas pessoas não estão falando a verdade. Mas a gente percebe que tem, assim, ainda uma crença. Nossa, eu não sou louco, meu filho não é louco e eu não vou no atendimento. E outra questão que envolve é a ausência de ética de alguns profissionais também. Então, tem os dois lados, que às vezes os profissionais acabam comentando situações muito íntimas das partes, né? Então, o que eu acho que pode acontecer? Não que a pessoa não queira ajuda, ela está num momento de muitos ruídos, numa convivência tóxica, mas ela vai protelando. Não, eu vou continuar com esse lugar de influenciar, de intimidar meu filho, de dar castigo, de fazer promessas. Eu vou conseguir, porque imediatamente você consegue sim. Não estou dizendo que não. Se você tirar o celular de um adolescente, ele aprende rápido. É verdade. Mas você o afasta de você para as coisas que você mais deseja saber. Com quem ele está convivendo, se ele está utilizando de alguma coisa ilícita, né? Enfim, aqui é bem amplo. Então, eu não acredito que as pessoas não busquem porque elas não querem. Eu acho que depende das pessoas. Vou ser muito sincera para você. Muitas pessoas próximas, bem próximas de mim, que trabalham perto de mim, que me conhecem, acham desnecessário. Isso aí ainda precisa de ser esclarecido, né? Eu acho que as pessoas ainda têm um certo preconceito, talvez, sei lá, de procurar uma ajuda, de procurar... acham que é um investimento caro. Uhum. Então, por exemplo, o que eu busco hoje dizer para as pessoas? Vai no seu tempo, porque se eu também pressionar, não acontece. Não precisa ser comigo, pode ser com quem você se identifique. Quando ela vai e ela é bem recebida, eu fico feliz, mas quando ela vai e não é tão bem recebida, ela fica com trauma, maior ainda. Sim. Aí você tem que investir de novo. Vamos pensar em outra pessoa, como médico, por exemplo. Sim, Você vai buscar a cura com o médico, um dia você se dá bem com um e no outro não. Mas médico é uma coisa mais popular. Então, o que eu acho assim que a pessoa ela vai protelando porque dói mesmo. Se olhar, se organizar de novo, dói. É muito difícil olhar para as estratégias que a gente aplica há anos e que eu acho que dá certo, que está dando certo, perdão. E aí essas estratégias são os nossos maiores problemas. E é interessante, Arlete, porque é o seguinte, a dor física, né? Quando ela dói, ele vai no médico, a pessoa vai no médico, toma um remédio. Mas a dor emocional, que é uma dor contínua, né? Porque você pode tirar ou eliminar temporariamente essa dor física, mas a dor emocional não passa. E ela pode levar anos e anos. E quantas pessoas têm uma mágoa profunda, um rancor, uma raiva, uma vontade de se vingar e fica naqueles, né? Então, assim, essa dor emocional é que deve ser tratada, porque ela é que vai finalizar, ela vai terminar com uma dor física, com uma doença, né? Então, muito mais... Você já sente no corpo, né, Carmen? Sim, você sente no corpo. Uma frase que nem nós começamos... Vamos falar agora aqui sobre nós que fazemos o programa na Vivência Espírita. Não sei vocês. Toda vez que eu vou entrar no ar, eu tenho uma queimaçãozinha assim no estômago, dá uma dorzinha de barriga, um friozinho, um calafrio. Eu sempre fico preocupada. Já teve algumas vezes que a pessoa não colocou o celular certo e aí eu comecei a ficar um pouco irritada e tentando ajustar com a pessoa e a pessoa não ajustando. Então, eu acho assim, as pessoas querem fugir do conflito, então elas compram um celular, elas vão para a praia, aí você vai fazer a conta, você poderia ter investido no psicólogo ou no psicopedagogo. Né? Mas não, vamos curtir. Ou, infelizmente, as pessoas se enveredam para bebida,
para as questões mais fáceis de se comprar e adquirir, e amortecem esse cérebro, né? E os filhos veem um modelo desconfigurado, né? Não, e tem uma coisa também que é importante, isso é uma questão de, vamos raciocinar, né? Na verdade, se ela tiver um psicólogo, um psicopedagogo, um terapeuta, ela está investindo nela, né? Na verdade, é um autoinvestimento. Então, falta um pouco de amor próprio, muitas vezes, porque dinheiro, você vai no mercado, você gasta, né? Às vezes você pode evitar de fazer determinadas coisas para você investir em você, porque o equilíbrio emocional é o que vai dar a felicidade para a pessoa, né? Porque o mental ele vai trabalhar baseado no emocional, o físico vai se estragar por causa do emocional. Então, a terapia vai auxiliar muito nesse sentido, né? Então, é um autoinvestimento, né? Do seu amor próprio. Mas, infelizmente, ainda não existe. Então, a dor física paga-se um médico caro, porque o médico hoje particular está caro, não é barato. Fica 15 minutos, dá um medicamento, cura a dor física, né? E ao passo que a dor emocional, que ela é muito mais extensa, mais longa, ele não vai, né? Ou buscar numa técnica como, por exemplo, na comunicação não violenta, quantos problemas evitaria na vida. Não é verdade? A gente não tem o intuito de ganhar dinheiro com a comunicação não violenta. Se pensar bem, essa não é a intenção. E lá em São Paulo, é tão interessante sobre essa questão da contribuição, que eu fiz vários lá, eles passam uma cestinha de contribuição, porque eu me desloquei, porque as pessoas, enfim, teve gasto para chegar lá. E a contribuição é generosa. Aqui, eu passei esse cestinho, não vou falar onde, porque não cabe, eu recebi uma moeda de R$1. Nossa. Então, assim, as pessoas, elas querem muito, isso é do ser humano, não estou criticando nem julgando ninguém. É um fato, não é julgamento, é um fato. Elas querem receber e perguntam para mim se é gratuito. Independente disso, a gente precisa ter a questão de dar e receber. Então, se você está com uma doença grave, você busca um médico, mas eu acabei de dizer, algumas pessoas realmente não têm condição financeira para investir. Mas eu sei que existem muitos psicólogos, psicopedagogos, que eu já também atendo voluntariamente em alguns casos, que se mantêm atrelados ao seu cumprimento do seu dever junto à sociedade. O que a gente percebe é que a maioria das pessoas, elas protelam pela dor. É maior esse caso. Então, eu vou ter que aferir meus sentimentos, vou ter que negociar com alguém, eu vou ter que aceitar algumas questões que estão aí abertas na minha vida, porque não é fácil. Nossa, como não é fácil você descobrir que alguém tem uma necessidade que não é compatível à sua. É verdade, é verdade. E aí, só para complementar, que nós vamos sair para o intervalinho, fere a lei do equilíbrio, né? De dar e receber, e dar e tomar, né? Então, assim, as pessoas querem sempre receber, acham que são só sujeitas de direito e não têm dever, né? Então, uma coisa corresponde à outra, e por isso que muitas vezes as pessoas estão aí numa situação difícil, parece que não saem nunca, porque só querem tudo que é de graça, tudo que é fácil, e não dá valor para o outro, né? Isso é algo que... O que você falou é interessante, é dar e receber, quer dizer, às vezes você tem que dar primeiro para receber, né? Exatamente. Então, às vezes... E dar pode ser muitas coisas, né? Sim, não porque só. Pode ser muitas coisas, até dar atenção é uma coisa importante. Sorriso, né? É bom, né? Arlete, nós vamos tirar um intervalinho rapidinho e vocês ouvintes todos aí, daqui a pouquinho a gente volta e tem mais questões aqui, tá bom? Só um minutinho a gente já volta. Vamos lá. O programa Crianças do Século XXI volta já.
ਸਤਿਗੁਰ ਤਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੈਤੀ ਮਨ ਵਜਿਆ ਵਧਾਇਆ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਨ ਆਇਆ ਸ਼ਬਦੋਤ ਗਾਵੋ ਹਰਿ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਨੀ ਵਸਾਇਆ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਆਨੰਦ ਬਿਆ ਆਨੰਦ ਬਿਆ ਆਨੰਦ ਬਿਆ आनंद बया आनंद बया आनंद बया आनंद बया आनंद बया Vila Engenharia. Pensando em construir e reformar? Consulte Vila Engenharia. Construindo com qualidade. Instituto Safira, o lugar que vai ajudar você a encontrar os caminhos para uma nova consciência e reconexão com seu propósito de vida. Cursos, atendimentos, vivências. Rua Dr. Tito Roberto Liberato, 83, quinto andar, sala 501. Edifício Oregon Business Center, São José dos Campos, São Paulo. Você se interessa pela saúde integrativa? Fala sobre espiritualidade? Venha participar no nosso programa Seja Mais Feliz, sextas-feiras às 8h30 da manhã. Programa Seja Mais Feliz. Todos os domingos, das 8 às 10 da manhã, o seu ponto de encontro com Jorge Reis, Rui Barbosa, Rodrigo Costa e equipe é aqui, na Rádio Vivência Espírita. Eles vão trazer mensagens, ensinamentos e aprendizado, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos. Programa Vivência Espírita. Apoio WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos.
Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Livraria Casa do Caminho. Polo Hotel, conforto, praticidade com economia. Programa Vivência Espírita. Ligue e participe. Telefone 12 3921 3009. Programa Crianças do Século 21. Apresentação Carmen Mírio e Marcelo Sirim. Então estamos retornando aqui no programa Crianças do Século 21 e hoje estamos aqui com a Arlete Dalpino. Ela está falando a respeito de comunicação não violenta, um tema muito interessante. E temos aqui acho que tem pergunta, né, Mar? Se nós estamos parando em você, não? Tem algumas perguntas, né? Que a gente... Vou ler aqui uma pergunta do Arnaldo Dalpino. Como você se tornou a mãe girafa? Essa é uma pergunta interessante, eu até queria saber também. Ela começou o som dela... Perdão. Peraí que houve um problema no som, o Lúcio está corrigindo. A Arlete está ouvindo a gente? Arlete? Eu estou ouvindo você. Opa, legal. Então vamos lá. Então, tem uma pergunta para você do Arnaldo Dalpino. Como você se tornou a mãe girafa? Eu até comentei Ela aqui. Marido participando do programa. É isso aí. Bacana, né? É bom, tem que participar. Dando apoio aí. É. Então, a história da mãe girafa é uma história de amor que eu guardei por 28 anos, porque pensei que não era tão especial para as pessoas, mas se tornou muito especial. É uma história com a minha filha Marcele, minha única filha do meu primeiro casamento. E ela, até hoje, é a luz da minha vida e me ensinou todos os caminhos que eu percorro. E quando ela era ela passou por todas as fases da vida, falando de girafa e fazendo essa metáfora. Mas a que mais me marca, para começar, foi com 3 aninhos que ela me comparou uma girafa no zoológico, quando ela assistiu o parto de uma girafa, e disse que eu empurrava ela como a girafa, porque a girafa ela dá os empurrõezinhos para a girafinha ficar em pé. É a coisa mais horrível que eu vi até hoje, porque ela cai de uma altura de quase 3 metros, 2 metros e pouco, e fica ali no chão. E meu ex-marido não queria que ela assistisse, por ser muito forte a cena, mas foi extremamente importante para a minha vida. E depois outras fases que ela traz a metáfora da girafa na minha vida, e que me ajudou a ter meu autoconhecimento, meu autoamor. Está no YouTube, Mãe Girafa, no site Mãe Girafa. Hoje é uma empresa, cresceu muito. No Instagram também tem lá algumas fases, mas no YouTube tem a história completa. Ah, que bacana isso, muito importante. Depois no final você vai dar todos os seus endereços para a gente deixar aí para o pessoal procurar, que é bem importante, né? Fala, Má, tem mais perguntas aí? Tem mais perguntas aqui. A pergunta da Lia Lira. Há uma dualidade polarizada nas redes sociais. A minha tática é ignorar. Estou agindo correto, professora Arlete? Então, através das redes sociais, existem muitas coisas boas, né, especiais, pelo menos nos meus grupos de núcleo de paz, da CNV, de educadores, eu gosto. Mas existem pessoas que estão pedindo, né, através de uma comunicação alienante, um apoio. Então, na comunicação não violenta, esqueci o nome da ouvinte, me perdoe. É a Lia. Lia Lira. Lia Lira, primeiramente, obrigada por você estar aqui com a gente. Na comunicação não violenta, a gente se preocupa em perguntar se a pessoa precisa de apoio. E às vezes eu ofereço. Quando eu vejo que a coisa está muito forte, eu ofereço. A questão é assim, se a pessoa escreveu algo nomeando alguém, constantemente a gente vê isso na questão política, há a possibilidade de você dar um tempo para a pessoa pensar e não responder imediatamente. Mas há a possibilidade também de você perceber que a pessoa está precisando muito de apoio, de muito cuidado. Mas muitas vezes é melhor perguntar do que chegar dizendo: você está sentindo isso? Porque normalmente a gente envereda, Lia, pela primeira pergunta: qual a sua necessidade? Seria de... E aí você oferece algumas palavras. Gostaria também de elucidar
E o nosso vocabulário ele é muito restrito. Então a gente fala assim, estou sentindo um negócio, mas eu não sei o que eu estou sentindo, aí eu vou lá e escrevo nas redes sociais e você tem atenção das mesmas pessoas que estão sentindo esse negócio. E às vezes você olhando nas entrelinhas, você suspeita, você não é que está julgando, você vai olhar assim, o que ela queria dizer? Seria uma necessidade de reconhecimento? Seria uma necessidade de apoio, de compaixão? E se você gostaria de ajudar essa pessoa, acho que quando a gente começa a descobrir o que a pessoa está sentindo, ela se conecta com você e fala, você me ouviu. Até que, enfim, alguém me entendeu. Porque a pessoa não está querendo, nesse momento, ter outras pessoas que tragam mais ruídos naquela escrita. Ela está pedindo socorro. Com certeza, né? Precisa de estar atento, né? Tem que ter uma atenção especial para poder captar isso, porque muitas vezes o outro também tem tanto ruído que nem ouve, né? Que nem entende, né? Essa linguagem. Tem mais pergunta aí, Má? Porque senão o Lúcio quer fazer uma pergunta para a Arlete. O Lúcio pode perguntar. Então vamos lá, Lúcio. Tá, vamos lá. O Arlete, antes da pergunta, parece que o Arnaldo disse que seu microfone está um pouco baixo. Eu olhei aqui, o volume tá bom, tá no máximo, até inclusive, tanto na mesa quanto pelo Zoom. Você dá uma olhadinha se você não tá um pouco distante do seu microfone aí. Então. Obrigada por falar, eu vou ajustar aí, aqui, viu? Foi muito bom. A pergunta é a seguinte, muitas vezes as pessoas elas usam dessa sutileza de ser bonzinho ou de usar de uma educação muito formal, né, para agir de forma a enganar a pessoa ou de forma ardilosa, né? E muitas vezes, como a gente tá num programa que fala especificamente de crianças, né? Muitas vezes os filhos dessas pessoas, desses pais que agem dessa forma, estão ali fazendo isso e os filhos estão presenciando isso, né? Como fica essa situação? Porque a criança ela vai crescer, como, né, a gente estava conversando aqui no intervalo, né, eu, a Carmen, a Marcelo, e ela vai pegar isso para ela e vai começar a usar de uma forma sutil, na verdade, como se fosse uma comunicação não violenta, né? Vai usar toda essa bondade, esse jeitinho para se dar bem ou tentar, vamos dizer, no vocabulário mais correto, enganar, né, iludir uma outra pessoa. Nossa, muito obrigada, Lúcio, porque essa pergunta é uma das questões que os pais mais trazem, Sim. sabe? E é difícil você chegar para alguém que cuida de uma criança e dizer assim, que modelo é esse que vocês estão entregando? Né? E é modelo mesmo. Ninguém ensinou, quer dizer, pelo menos eu, a lavar louça. Eu comecei a observar a minha mãe e aí eu lavo louça até hoje. Mas ninguém chegou a falar o passo a passo, como lava uma louça, por exemplo, né? Que eu estou querendo colocar aqui uma metáfora. Sim. Então, o que acontece? Infelizmente, como eu posso falar, esse bumerangue volta na sua mão. E aí as pessoas sempre estão com o livro encostado no rosto, na ponta do nariz. E elas não percebem de onde advém aquilo. Que normalmente, quando eu ouço as pessoas, é muito simples perceber que todo mundo tem essa mesma comunicação. Mas essa comunicação é uma comunicação alienante muito comum, muito mais comum do que a gente imagina. E para chegar, por exemplo, para citar para a mãe, olha, você está armando uma cilada para você mesma, ou dizer para a criança, sua mãe está armando uma cilada para você, é num lugar de julgamento, é num lugar de fracionar as coisas e não fica num pedaço inteiro, né, que não é o que a gente deseja. Então, as pessoas realmente trabalham o tempo todo com a coerção, com a intimidação e com a culpa. A CNV traz a possibilidade de você falar em primeira pessoa. Não assim, você me faz infeliz, né? E então, eu estou doente, você não está cuidando de mim. E aí, na culpa, eu acabo saindo do lugar que eu gostaria de estar e fico com você.
Alguns casamentos, relacionamentos, estão nesse lugar. Então, esse contexto de ferramentas de guerra que a gente comumente usa é o que o ACNV não propõe. Então, muitas vezes as pessoas chegam em mim e falam assim, olha, eu quero participar. Tá bom. Eu vim aqui trazer o meu marido, meu filho, etc. Aí eu falo, então, vamos começar de você? Não, eu não tenho problema. É ele, é ela. Eu estou no lugar de delegar o que eu preciso cuidar. Então, é doloroso demais esse intrapessoal que eu citei no início do programa. Quando você tem esse arsenal que você citou, a guerra vai eclodir em algum momento. E todos saem feridos, com cicatrizes que nunca mais, às vezes, nunca mais é advérbio complicado para CNV, mas provavelmente vai impedir que a sua vida seja mais maravilhosa, como diz Marshall. Carl Rogers já dizia que você pode trabalhar sem a persuasão. E tem formas muito nítidas nisso. Mas também eu fico pensando que a gente faz isso involuntariamente. Sim, está porque dentro você da educação, ouviu né? tantas vezes a correção. Isso. Muitos adolescentes são monossilábicos. Eles não falam o que estão sentindo. E a mãe fala, ele não fala. Eu não sei o que está acontecendo. E já aconteceu na consulta, eu trazer a mãe, o pai, quem cuida, e o adolescente. Quando eu vi o adolescente gritando com o pai e com a mãe, eu falei assim posso falar o nome, né? Ô, fulano, você grita, hein? Aí ele começou a rir. Nossa, você nunca falou assim comigo? E ele começou a rir de gargalhar. Eu falei, você está querendo ser ouvido, escutado, não é isso? E você está com dificuldade de falar em casa? Aí o pai falou, mas ele não tem que falar nada. Ele come da minha comida. Nossa. Então, tá difícil a situação, né? Difícil isso. Complicado, né? Mas é o que a gente fala, é um costume que já vem há muito tempo, né? Isso é uma educação antiga, né? Que ainda muitos pais possuem. E aí passa isso. É óbvio que esse adolescente vai copiar, né? Não tem a mínima dúvida que com os filhos dele vai ser igual. Não vai ser diferente, né? E é isso que tem que não quebrar. Dá certo, né, Carmen? Né, Lúcio? Certo. Né, Marcelo? Não dá certo. Não. Agora, quebrar paradigmas tem que ser corajoso. Difícil. Tem que ser corajosa para quebrar paradigmas. Eu sempre fui colocada numa situação, até por ser assim, que quero estudar, que quero conhecer como vocês e me torno empática a vocês, a esse trabalho que a gente faz na rádio, porque eu sou inquieta. Eu quero saber por que aquilo está nesse ponto e por que aquilo chegou ali. Só que as pessoas também tentam me calar, né? Meu pai, eu tive uma conversa. Meu pai fez 80 anos recentemente, ano passado. E aí teve um dia que eu falei para ele, papai, por que você falava tal frase para mim? Ele falou, por que isso? Você está perguntando isso agora? Eu falei, porque dói até hoje. Aí ele falou assim, você é triste, né? Ele usa esse termo. Você é triste, né? Você quer saber? Eu falei, quero, papai. Aí ele, em lágrimas, disse, eu não sabia lidar com você e achei que você ia parar um pouquinho de perguntar se você ouvisse isso. Olha só. Interessante, né? Foi muito lindo. Foi muito lindo. Eu fico muito contente de contar isso para vocês, a minha vulnerabilidade, intimidade, porque não tem tempo para isso acontecer. Mas Sim. Eu que fui questionar o papai, porque eu fiquei pensando assim, eu vou carregar isso para o resto da vida? Não vou, não. Só que as perguntas não tinham resposta se eu não checasse com ele. Checar com a pessoa. Por que a pessoa toma atitudes que são tão tristes, que nos deixa assim, nos afastando, andando de ré contra aquela pessoa. Não é contra, mas
não em direção àquela pessoa, melhor dizendo, né? Que a forma, né? E as pessoas juram que se amam fazendo isso. E no fundo foi bom para você e foi bom para ele, Sim, né? De certa forma, porque acho que ele também se abriu ali naquela oportunidade e, querendo ou não, foi um processo de cura ali, de talvez ver aquilo de uma outra forma, né? Não, e a forma como ele sabe lidar, né? Porque também para ele é difícil, né? Como é que eu lido com isso, né? Então, meu pai tem 84 anos. Então, a gente fala o quê? Como é que na geração dele, que querendo ou não eles são machistas, né? De repente, vê uma filha mulher que fala, acontece, faz... Não, mas não pode, eu tenho que parar ela, né? Porque não pode não ser muito bom para ela no futuro. Então, era a forma que ele tinha para falar, né? Isso, papai falou isso, cara. Ele falou que eu ia... Eu vou falar o termo se perder, que ele falou, né? Se perder? É um pouco mais... Não, ele falou que eu ia apanhar muito. Inclusive de outras pessoas. Ele falou, você vai apanhar muito que vão calar sua boca. Porque de tanto que eu questionava. E como somos em 3 irmãos, eu nasci diferente. Não melhor, nada disso. Mas nasci questionadora. Então as pessoas, elas tentam me colocar no meu lugar através de culpa, de coerção, me intimidando o tempo todo. As pessoas que trabalham comigo, não. Elas gostam do meu estilo. Eu estou falando de quem está com uma outra necessidade e está no lugar de julgamento. Eu ouço assim, quando você vai parar? Quantos anos você tem? Você não para? Nossa, outro projeto? E aí, essas pessoas, eu entendo o lugar delas hoje. Eu faço alianças com quem está direcionado para o ritmo que eu estou. Eu não quero mais mudar ninguém. É verdade, é verdade. Isso é importante, mas é quando a gente encontra o nosso centro também, né? Porque a gente não precisa de provar nada para ninguém, não precisamos mudar ninguém, é olhar para nós e vermos qual é a nossa necessidade, né? O que eu preciso mudar para olhar o mundo com esse olhar, né? Porque senão a gente fica julgando o tempo todo, criticando, e aí não resolve nada, né? Mas demora pra gente entender. É o braço de ferro, né, Carmen? É verdade. Essa maturidade demora. Eu não estou falando que eu estou pronta. Eu estou em processo constantemente. Exatamente. Hoje eu faço uma metáfora para eu me ajudar. Às vezes as pessoas, como o Lúcio falou, entendem as coisas através de metáforas ou do silêncio. Né? Mas na metáfora me ajuda. Então eu falo assim, solta o cabo de guerra, solta. Eu vou falando para mim mesmo. É verdade, é verdade. Muito bom. Tem mais pergunta aqui, né, Má? Tem participações aqui. A Mara Souza mandando um boa tarde, Carmen, Marcelo e Lúcio. Ótimo programa, paz e luz. A todos, plantão corrido, assistirei depois. Então, assiste depois. Aliás, uma pergunta que as pessoas fazem, né? O programa fica gravado? Fica gravado no YouTube e fica gravado também no Facebook. Então, você pode assistir depois. Outras pessoas também podem assistir depois. E também outros programas que nós fizemos também anteriormente. Tem lá na Rádio Vivência Espírita a playlist também. Vocês podem dar uma olhada em outros programas que nós tivemos também. Tem aqui a Maria Renó de Souza mandando Arlete Mãe Girafa maravilhosa. Aí o pessoal curtindo bastante Arlete Mãe Girafa. O Aécio César mandando uma pergunta. Como poderemos desenvolver ouvidos de ouvir você quando se ouve uma verdade? Deixa eu fazer diferente. Como podemos desenvolver ouvidos de ouvir vocês quando se ouve uma verdade? Teria uma receita lógica? Bom, antes eu queria mandar um beijo para Maria Renó. Ela é uma profissional incrível, fez barras de axis em mim há um tempo, num retiro que estávamos afastadas no Ano Novo. Criei um vínculo com ela, uma conexão incrível. Nossa, é muito bom pensar que a gente tem deixado marquinhas, né, pegadinhas por aí. E ela em mim. Aécio, não existe receita. Sabe por quê? Porque nós temos necessidades específicas e muitas vezes a gente nem sabe, depois de descobrir a necessidade, nomear os nossos sentimentos. O que vem a necessidade, vem o sentimento atrelado. Então, nós temos eu não falo todos, mas a maioria de nós do CNV, a gente tem um apelidinho, que eu acho até que é um rótulo,
de sincericidas. Né? Nós falamos o que nós estamos querendo e as pessoas tentam nos bloquear. Nossa, como você é egoísta. E quando eu falo assim, eu preciso de descanso, que é a minha necessidade, eu preciso de reconhecimento, e me sinto, né, tal, coloco sentimento, a pessoa fala assim, não, já é demais, né? Você não se coloca no seu lugar? E a pessoa se sente constrangida, porque ela acha que você está dizendo que ela não te deu aquilo, dependendo da dor da pessoa. Então, a gente tem que tentar pensar que é um processo artesanal. A CNV, como qualquer outra ferramenta. Você aplica um dia, dá um tempo, dá um sossego para a pessoa. Aí depois, se você tenta chegar de novo, de outra forma, todos nós somos um diamante, né? Jesus colocou a gente nesse mundo como um grande diamante que a gente tem que lapidar. Eu falo isso até vou colocar uma pitada bem difícil agora. Eu falo das pitadas de Girafeto, que é o meu trabalho, mas vou colocar uma pitada difícil. Marshall trabalhou com as pessoas que estavam na prisão. E eu já tive essa oportunidade há um tempo. Você fala assim, o cara matou. O cara, enfim, todas as questões que levam com certeza e com justiça na prisão. Mas o que aconteceu? Quando a necessidade dele não foi atendida, ele não foi escutado por ninguém, ele achou um jeito de chamar atenção. E, infelizmente, Aécio e todos que estão assistindo, os piores conflitos acontecem perto das pessoas que amamos, porque a gente foi também educado para ser lapidado, né? Com os outros, eu falo direito. Virou intimidade, eu já acho que eu posso. Ele não vai largar de mim, ela não vai largar de mim, meu filho não tem para onde ir, que nem eu citei sobre o adolescente que come às custas do pai. E aí eu fico nesse campo. Aí a criança, adolescente desaparece, foge, pega o primeiro que tem na frente para se casar, e a gente não sabe por quê. É verdade. E é triste isso, né? Isso acontece todo dia, há anos e anos e anos. Muitas pessoas, né? E aí depois passam-se anos e a pessoa tá lá, casou, não era isso que queria, infeliz, cheio de problemas. E aí é isso, a gente vê um resultado de uma sociedade hoje com muitas pessoas sofrendo, né? Com dores assim emocionais, físicas. E por conta desses fatos que aconteceram dentro de casa. Da falta de comunicação, da falta de compreensão, de ouvir, né? Muito importante isso, legal. Tem mais pergunta aí, Má? Tem mais participação. Não, tem, também. Até ia comentar o seguinte, que é importante isso que ela falou, porque muitas vezes a gente julga muito, né? E quando a gente começa a olhar um fato de uma maneira, digamos assim, mais minuciosa, como ela bem colocou, você começa a rever algumas coisas, né? É até importante isso, porque dentro de casa a gente sabe que acontece muita coisa, né? E aí a gente começa, então, a prestar mais atenção, em dar mais atenção, em ouvir quem está do teu lado, né? Enfim, eu acho que isso é fundamental. Tem a participação da Marlene Leal aqui no Facebook, mandando boa tarde para todos nós aqui. Tem no YouTube a participação da Lia Lira comentando aqui, gratidão Arlete, eu sinto que não dou conta, mesmo sofrendo, prefiro ignorar, mas esse problema é antigo em minha vida. E sempre existem oportunidades para se fazer aí todo um processo, né? A Zenaide Rosa mandando boa noite a todos do programa, muito interessante o tema. E a Lia Lira comentando, nossa Arlete, artilharia, penso em minha filha hoje. Tem a Fernanda Cassal mandando uma boa noite para nós, enfim, pessoal fazendo aqui os seus comentários. E eu queria aproveitar para fazer uma observação, pedir para a Arlete comentar, que pelo que eu vejo, a comunicação não violenta ela é excelente para a gente prestar mais atenção naquilo que nós chamamos de reforma íntima, né? Eu percebo assim que
tudo converge, né? Então, várias e várias oportunidades que a gente pode pegar ou não, e cada um, como a Lia disse, tem seu tempo. E nós temos que respeitar o tempo das pessoas. É muito especial descobrir qual é o gatilho da pessoa. Por que que ela precisa de um acompanhamento, que nem eu disse antes, as pessoas deixam na última estágio para buscar um terapeuta, um apoio profissional, né, de alguém que seja imparcial ao contexto familiar, que seja alguém, um profissional, né, que você tenha uma indicação. Então, é muito difícil, sabe? Uma das questões que eu acho que pode te ajudar nessa pergunta é a escuta empática. A escuta empática, ela é dificílima para o facilitador, que no meu caso sou, e muitas outras pessoas. É estar presente. Sabe quando alguém está conversando com você e você está pensando assim, nossa, eu não fiz o arroz. Ai, eu acho que eu não fechei a porta. Ai, a roupa dela é estranha, né? E você não está presente. Eu vejo pessoas em lágrimas quando eu estou totalmente presente. Vou dizer, para um perfil que nem o meu, estar presente é quase impossível. Eu faço 30 coisas ao mesmo tempo. Então, para eu estar presente, atenta, é muito difícil. Então, a CNV não é para todas as pessoas a escuta empática, porque tem pessoas que não conseguem se concentrar. Mas quando você termina uma fala e você fala assim, você quis dizer... Você quer a resposta? Primeira pergunta que eu faço. Quero. Ou você quer só falar? Eu quero a resposta. Você quis dizer, eu vou parafrasear. Isso. A pessoa olha para você com o olho estalado, com os olhos cheios de lágrimas e fala, você escutou tudo que eu falei? Parece mágica. Eu falei, escutei, você quis dizer isso. E quando é muito agressivo, ela fala assim, nossa, eu falei tudo isso? Então, eu falei, posso ajustar. Se você acha que você não falou tudo isso, eu posso ajustar. E aí vai. Agora, quando a pessoa está toxicada, se você parafrasear, ela ataca você. Porque você vai dizer para ela o que você ouviu. Ecoa, né? Às vezes eu peço para as pessoas fazerem uma coisa bem legal. Faz um grupo no WhatsApp, coloca 2, 3 pessoas, explica para aquelas pessoas que logo, em questão de segundos, elas serão deletadas, e fica sozinha. E aí começa a gravar áudio para você ver, e depois se ouça. Você fala assim, nossa, eu falei tudo isso? Ai, eu devia falar isso? Ai, não acredito que eu falei isso. Aí você começa a se autoavaliar. É poderosíssimo. É poderosíssimo. E aí você também pode gravar o áudio e falar assim, vou esperar até o final da tarde para mandar para aquela pessoa. Eu falo para a pessoa, eu estou ocupada. Às vezes eu falo isso para as mães, ou para alguma pessoa que eu vejo que está tóxico. Eu falo assim, então super ocupada, agora estou terminando uma atividade, me perdoe, eu vou te responder tal hora. Aí eu ganho tempo para eu pensar o que eu vou responder para aquela pessoa, a não ser que seja urgente, pelo amor de Deus, se for urgente, não. Mas se eu puder ter tempo, eu estou fazendo isso hoje. Muito porque bom. Qualquer um, eu uso o termo que meu pai fala, qualquer um risca a faca rápido. É verdade. Eu estou falando papai aqui, coitado, ele nem está assistindo. Mas assim, é um termo antigo, não é só meu pai que usa. Sim, mas então, é o que eu acho assim? A escuta, ela traz a pessoa para você. Exato. Com isso você resolveu a dificuldade dela? Não. Sabe por quê? Porque todas as soluções estão dentro da gente. Exatamente. É uma escolha o que você quer fazer da sua vida. Aí Nossa. você fala assim, mas o outro me perturba. Então, no que ele ganha nessa perturbação? Por que aquilo te faz sentir tão irritada? Por quê? Faz uma lista também, outra prática que eu posso passar aqui tranquilamente.
Faça uma lista, escreve lá o que aquela pessoa traz de significado para você. Né? Se ela lembra alguém que já foi tão chocante como aquela pessoa, se sei lá, o aspecto físico dela te incomoda porque você gostaria de ter o que ela tem, tem uma frase que nem é da CNV que eu vou deixar aqui. O que tem no outro que você acha que é teu? É grave essa frase, dói para você falar assim, nossa, eu queria ser como ela. Né? Então busca, faz o processo, chega nela e faz. Eu tenho grupos de escuta empática no WhatsApp, tem regras para isso, é gratuito por um tempo, eu ponho um número pequeno de pessoas, então eu queria convidar a Lia, né, aqui ao vivo e a cores. Ah, que bom, que bacana. Se ela quiser mandar para mim, e vocês podem mandar meu contato para ela, eu autorizo, para a gente estar fechando um grupo aí. E tem regras, óbvio, né? Regras não de valor financeiro, para participar, porque, enfim, tem algumas regras. E aí ela vai começando a ouvir as pessoas, se conectar, se fizer sentido para você, Lia. Que eu bacana. Não estou, é apenas um convite, tá Legal bom? Isso. Ai, que maravilha, Arlete. Já estamos no finalzinho do programa, 18h23 aqui, nós já passamos lá, né? Já devia ter. Mas que bacana, olha, muita gratidão aqui. Eu não sei se tem mais alguém aí, Max, que você quer comentar só pra gente fechar? Não, tem sim, só o Aécio, né, comentando, agradeço a Arlete pelas respostas bastante instrutivas, foi realmente muito instrutivo, eu tenho que agradecer bastante, né, porque foi bem interessante. Então fica também o nosso agradecimento. E Arlete, como é que as pessoas podem te achar, se elas quiserem te procurar, enfim? Mãe Girafa da internet para todo lado. Né? Tem a Arlete Aquino Dalpino, que é a minha página pessoal do Facebook, que está atrelada à página da Mãe Girafa. Tem meu site, Mãe Girafa Oficial. Né? Infelizmente eu estou na justiça, porque alguém pegou meu nome da empresa e tudo mais, meu marido está me apoiando, mas, então, por isso tem que ser oficial, tá? No Instagram, no Facebook, né? No YouTube, Mãe Girafa Aquino Dalpino, é Mãe Girafa. É isso aí. Bacana. Lembrando que até aproveitar que você falou isso, é o seguinte, eu coloquei todas essas informações, o Instagram da Mãe Girafa, o link do canal do YouTube da Mãe Girafa é no nosso Telegram do Crianças do Século XXI. Então, se vocês não sabem, a gente tem um Telegram, então é só entrar lá no Telegram, baixar no seu celular e você pode procurar lá Crianças do Século XXI, vai ter o símbolo nosso que sempre aparece aqui na Rádio Vivência Espírita, e aí você pode entrar no programa do Crianças do Século XXI e acompanhar tudo aquilo que a gente vem postando, os bastidores, né? A gente vem comentando dos bastidores, tirar foto, um vídeo, faz algum comentário, enfim, mas sempre com o objetivo de trazer mais interação para as pessoas. Muito bem. Bom, Arlete, gratidão, foi muito bacana, adorei sua participação aqui, e você viu que o público participou bastante, né? Foi muito bom mesmo, agradeço, e vamos ver se mais pra frente a gente traz também o Arnaldo, vem você e o Arnaldo aí pra gente fazer um outro programa, que eu acho que está sempre aberto para esse tema maravilhoso, né? Que eu acho que a gente tem que contribuir com as pessoas, com todo esse conhecimento que a gente tanto estuda, tanto faz, né? A gente tem que distribuir para o mundo isso, porque é muito importante, né? Lúcio, quer falar alguma coisa? Agradecer as pessoas que nos acompanharam, que estão sempre fazendo perguntas, que estão com a gente. Isso é muito importante que você também passe esse programa, indique para alguém. Existem outros programas de Crianças do Século XXI, é só entrar nas páginas do Vivência. Né? Domingo a gente tem o programa da Arlete, que é um programa muito importante, prosa criativa, 10h30, eu acho que é isso, né? Tem um programa às 8 horas, a gente tem o Vivência Espírita, termina às 10. Seja Mais Feliz, aqui às 8 horas, a gente tem uma série de programas, e Crianças do Século XXI. Então, pessoal, agradecimento, curtam lá pra gente. Tá bom, então. Então, Arlete, gratidão. E o Marcelão vai terminar o programa hoje com uma frase do nosso livro aí. Vai falar um pouquinho do nosso livro. Minuto de Luz, um livro que... Oi, pode falar. Deixa eu só agradecê-los também pelo convite, por esse lugar tão prazeroso que a gente tem aí,
pelas pessoas que nos convidaram, né? Rui Barbosa, Jorge, Rodrigo, que eu adoro esse povo, um povo que, sabe, para mim continua na luta, né? Apesar da idade, isso é muito especial para mim. Exatamente. E quando eu estou num programa como o de vocês, eu tenho uma frase que é muito especial para mim. Quando eu falo, eu também me escuto. Muito obrigada. Isso é muito bom, muito bom. Muito bom. E falando aqui a Carmen comentou, né, um livro que a gente inclusive está participando junto com outros autores da editora, que é o livro Minuto de Luz, né, que aliás é bom falar rapidinho assim, ainda nesse mês de fevereiro está em promoção, então se você entrar no site da Luz da Serra Editora, você consegue 30% de desconto digitando o cupom, bem no final da compra, o cupom Marcelo 30 ou Carmen 30, você consegue, tem 365 frases aqui dos autores, eu vou ler uma agora. Hoje é dia 12 de fevereiro, todos os autores do Luz da Serra, editora. E tem a frase de hoje aqui que é: tudo que vive tem o direito irrevogável de evoluir ao máximo. Quem fala isso é o Bruno Gimenez, do livro O Tratado da Prosperidade. Então, repetindo de novo, tudo que vive tem o direito irrevogável de evoluir ao máximo. Bruno Gimenez, Tratado da Prosperidade, livro Minuto de Luz, um livro que é bom lembrar que a parte da renda desse livro vai para instituições de caridade. Toda a renda, né? Toda a renda do livro. Então, gente, é isso. Gratidão de novo, Arlete, gratidão, Lúcio, gratidão, Marcelo, todos os ouvintes que sempre acompanham a gente. E até semana que vem com mais um programa Crianças do Século XXI. Até mais. Tchau. Arlete, fica aí pra gente tirar foto. Tá bom. Termina agora o programa Crianças do Século XXI. Voltaremos na próxima sexta-feira, às 18 horas.